Vamos então começar aqui mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. O que ele está colocando aqui? Aqui no planeta, nós estamos num plano tridimensional. Nós somos espíritos usando uma matéria, encarnados. Mas o que ele pergunta aqui, o espírito constitui um mundo à parte, fora daquele que vemos. Qual que é o fora daquele que vemos? A gente vê aqui o mundo ilusório. Nós vemos o planeta Terra. Nós vemos os que estão encarnados. Então, fora disso que nós estamos vendo, existe um mundo onde os espíritos vivem? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E nós vamos ver muito isso, nós vamos ver esses esclarecimentos nos livros de André Luiz, que começa lá no Nosso Lar, que é o primeiro livro, que é a cidade, né, o local que se chama Nosso Lar, que é no plano espiritual. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele é pré-existente e sobrevive a tudo. O mundo espiritual já existia antes de existir esse nosso mundo material. Vamos lembrar que o nosso planeta foi criado por um Cristo que encarnou aqui e teve o nome de Jesus. Um dos Cristos, né, que existem é aquele que veio aqui, que teve o nome de Jesus, que é o governador do nosso planeta, porque foi criado por ele. Na energia, na ideia dele, foi criado o nosso planeta. E como ele coloca, e como nós vamos ver também Kardec colocando no livro A Gênese, Jesus passou por todas as etapas. Ele também começou como um átomo, né, como uma mônada, para chegar no Christus, que ele já era quando ele construiu o nosso planeta. 4 bilhões de anos atrás ele já era Cristo, já era um espírito crístico. Ele passou aonde todos esses estágios de desenvolvimento? Em planetas, em sistemas solares ou em sistemas estelares que não existem mais. Por quê? Porque o planeta é um ser vivo, ele também está em aprendizado, ele tem começo, meio e fim. Daqui 4 bilhões mais ou menos de anos, não vai existir mais o sistema solar, porque o Sol vai implodir. Não vai existir os nossos planetas, os planetas que estão em volta da Terra e a Terra. É uma questão de desenvolvimento. É uma questão de princípio, meio e fim daquilo que é material. Nós, espíritos, somos imortais. É difícil para a gente entender isso, mas é primordial para que a gente tenha um olhar para este planeta diferenciado, como ele é uma ilusão. Ele é uma ilusão. Ele é um ser vivo que está aprendendo e caminhando também, e nós vivemos iludidos aqui, achando que somos o máximo, que nosso planeta é o máximo, que tudo que existe é para enfeitar, né? Para enfeitar a nossa noite, ou para enfeitar o nosso dia, que está tudo a nosso serviço. Não, nós estamos aqui para servir. Jesus nos mostrou isso através do seu exemplo, e nós temos que entender e colocar isso em prática. Nós viemos aqui para servir. O mundo espírita, ele é pré-existente e sobrevive a tudo. Já existia antes, né? O mundo corporal poderia deixar de existir ou jamais ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual? Sim, claro que sim. Porque o mundo, como nós o conhecemos, o planeta, o mundo corporal, ele existe e nós estamos nele para aprender, para crescer. Se ele não existisse, a gente estaria de uma outra forma também aprendendo e estudando num outro lugar, com uma outra dimensão, com outra gravidade, com outro tudo. Porque nós somos imortais. E a nossa função é
crescer, se desenvolver, se aprimorar. É essa a nossa função, seja num planetinha chamado Terra, ou seja em qualquer outro planeta, Júpiter, Saturno, que é onde estão os seres espíritos mais elevados. O mundo corporal poderia deixar de existir ou jamais ter existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e, no entanto, sua correlação é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Nós agimos sobre o planeta, nós agimos sobre o corpo e o corpo age sobre nós. Nós agimos no planeta e o planeta reage sobre nós. Nós somos interdependentes. O planeta está hoje do jeito que está porque assim nós o montamos desde que o mundo é mundo, porque nós estamos aqui desde o plano primitivo. Nós começamos aqui com o planeta primitivo, passamos para provas e expiações, continuamos aqui. Se melhorarmos, vamos continuar aqui na regeneração. Se não tivermos condições para isso, vamos para outro planeta de provas e expiações, continuar o nosso aprendizado. Quando tivermos condições, talvez venhamos para a Terra. Na Terra, como um planeta de regeneração. É uma questão de processo de aprendizado e processo energético. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há aqueles que estão continuamente ao vosso lado, observando-vos e agindo sobre vós, sem que o saibais, pois os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos avançados. O que ele está dizendo aqui? Que existem espíritos em toda parte, em todos os planos de evolução. Existem espíritos que estão nesse plano intermediário, né, entre aqueles, entre o processo do animal para o hominal. Nós vamos ver isso aqui também no Livro dos Espíritos e em alguns outros livros, que são os elementais, que trabalham com a natureza, que trabalham com as energias que comandam água, fogo, ar, planta, todas as energias que estão no nosso planeta, por espíritos ainda não evoluídos. Espíritos mais evoluídos estão encarnados e desencarnados em toda parte, em todo o universo. É isso que ele está colocando aqui. Nós não somos matéria, nós somos espírito. Nós estamos numa condição de aprendizado pela nossa frequência, pela nossa cor, né, pela nossa densidade. Nós estamos aqui. A hora que nós mudarmos essa densidade para uma densidade mais leve, mais sutil, aprimorarmos a nossa frequência, modificarmos a nossa cor, estaremos numa dimensão mais elevada, ou aqui neste planeta ou em outro. É uma questão de frequência, de energia. Vamos agora para forma e ubiguidade dos espíritos. Ubiguidade é a capacidade de estar em toda parte, em todos os lugares, é a onipresença, né? Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. O que é aos vossos olhos? Para vocês, nós, encarnados, não. Aos nossos, sim. Quem está falando? Os espíritos. Para os espíritos, sim, eles têm uma forma limitada, têm uma forma determinada. Para nós, encarnados, não. Eu vou repetir. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, né, desencarnados, sim. Eles são, se assim quiserdes, se vocês encarnados assim o quiserem, uma chama,
um clarão ou uma faísca etérea. Ele está dando uma comparação para nós encarnados dentro daquilo que existe no nosso plano tridimensional, que ele pode usar como comparação. É exatamente assim? Não, ele está usando uma figura de linguagem para poder dar um exemplo, para poder se fazer um pouco mais entendido. E ele coloca um clarão ou uma faísca etérea. O que é etéreo? É sublime, né? Diáfano. Nós vamos ver o item A dessa mesma pergunta, né? 88A. Essa chama ou faísca tem uma cor qualquer? Para vós, ou seja, para nós encarnados, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Perdão. O que ele está falando aqui? Está falando de densidade, está falando de frequência. Perdão, vamos entender o que ele está colocando aqui. Para vós, ou seja, para os encarnados, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos denso, mais ou menos puro. Ou seja, é uma questão de maior ou menor densidade. Nós estamos falando de energia, nós estamos falando de frequência. Então, para nós que somos densos, que temos uma capacidade de sentir, de ver, não. Nós não temos essa capacidade de ver, mas nós temos a capacidade de sentir as energias. Porque nós não vemos, mas somos capazes de sentir um espírito mais elevado que se aproxima de nós, como um espírito menos elevado, mais denso, quando se aproxima de nós. Nós vemos? Não, mas nós sentimos essa aproximação. Por quê? Porque nós sentimos a energia, nós sentimos a sublimidade, a alegria, a elevação de um espírito mais elevado que se aproxima, como nós sentimos a dor, o peso, a energia mais densa que às vezes nos causa medo daquele espírito mais terra, mais denso que se aproxima. Por quê? Porque é uma questão energética. E é o que ele está colocando aqui. Para vós ela varia do escuro, espírito mais denso, ao brilho do rubi, né? Do vermelho, do escarlate, do rubi mais iluminado, né? Conforme o espírito seja mais ou menos puro. Aí nós vemos uma nota do Kardec. Representa-se comumente os gênios com uma chama ou uma estrela sobre a fronte, né? É uma representação que se faz, né? Principalmente aqui onde os hindus, né, colocam que existe o terceiro olho, né? Os espiritualistas também, né? Então se coloca um rubi, né? Os hindus até colocam a pedra mesmo aqui para simbolizar, para tentar demonstrar essa questão de um espírito diferenciado, né? Repetindo a colocação de Kardec. Representa-se comumente os gênios com uma chama ou uma estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. É colocada no alto da cabeça porque ali está a sede da inteligência. Kardec pergunta: os espíritos levam um tempo qualquer para atravessar o espaço? Sim, mas com a rapidez do pensamento. Ele leva um tempo? Sim. Conforme a sua elevação, ele vai na velocidade do pensamento, que é maior que a velocidade da luz, porque o pensamento é um atributo do espírito. Vamos lembrar lá a questão 23, a questão 24? A inteligência, o pensamento é um atributo do espírito. Aí nós vamos ver aqui 89A. Kardec pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Os espíritos respondem: quando o pensamento está em algum lugar, lá também está a alma, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo do espírito. Somos o que pensamos. É o pensamento, vamos lembrar o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, onde lá está escrito que o nosso pensamento é o espelho da vida. Aquilo que nós pensamos é aquilo que vai se ver na vida.
nossa vida vai ser formada pela ideoplastia, pelo pensamento que se torna matéria, que se realiza, plasma no mundo de terceira dimensão como é o nosso. Então nós construímos a nossa vida a partir do nosso pensamento. Nós, espíritos, então nós construímos a nossa vida através do nosso pensamento estando encarnado ou não. Não faz diferença, porque o corpo é só uma vestimenta para o espírito, que é onde está o pensamento. É onde está a ideia, onde está como ele coloca aqui, a inteligência, a consciência da inteligência está no espírito, né? Então, e nós somos espírito. Eu fico repetindo porque eu vejo muitas pessoas confundindo e as pessoas achando que nós somos um corpo que recebe um espírito. Não. A roupa eu não me recebe. Sou eu que visto a roupa. E eu uso a roupa que eu quero usar, conforme o meu gosto, a minha escolha, o meu livre-arbítrio. É a mesma coisa. O corpo vai depender da minha escolha, do meu livre-arbítrio, do meu pensamento. É como vai estar o meu corpo, são ou doente. Depende de como eu materializo através das ações, boas ou más, que tive ao longo do tempo. E elas vão estar refletidas no meu perispírito, que vai construir a matéria quando eu reencarno. Então a matéria vai refletir aquilo que está no meu perispírito, que consequentemente é comandado pelo espírito. E aí vamos? Vamos lá. Quando ele diz, quando o pensamento está em algum lugar, lá também está a alma, pois é a alma que pensa, o pensamento é um atributo do espírito. Vamos lembrar o mestre? Vamos lembrar Jesus? Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Aquilo que é importante para nós, aquilo que nós damos valor, portanto, naquilo que o nosso pensamento dá valor, é onde nós estaremos unidos, é onde nós estaremos jungidos, encarnados ou desencarnados. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. É onde está o teu tesouro que verdadeiramente você vive, ou na luz ou nas trevas. Vai depender do que você está idolatrando. A matéria ou a luz. A busca de Deus, a busca da iluminação, a busca do aprimoramento. Onde que está o meu coração? O que é importante? O que é valioso para mim? Buscar a luz ou ser coisa, ter posto, ter título, ter crachá, ter propriedade, né? ter ostentação, soberba, orgulho, vaidade, egoísmo, tudo isso está no ter, está na materialidade. O ser, uma imagem semelhante de um ser superior, e eu correr atrás disso, buscar essa luz, essa chama que existe em mim, que precisa ser aprimorado, é um caminho completamente oposto, completamente diferente. E quem escolhe qual é o caminho sou eu, é o meu livre-arbítrio. Simples assim. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou ele é subitamente transportado para o local onde quer ir? O espírito responde, ambas as coisas. Vai depender do grau evolutivo desse espírito, né? O espírito pode muito bem, se quiser, reparar na distância que percorre, mas essa distância pode apagar-se completamente. Isso depende de sua vontade e também de sua natureza mais ou menos depurada. Se ele é um espírito mais denso, ele vai caminhar, mesmo desencarnado, ele vai caminhar. Vamos lembrar André Luiz, nosso lar? Ele está caminhando lá. Aí nós vamos ver que ele vai explicando que os espíritos mais elevados, os espíritos que já desenvolveram a capacidade de volitar, perto dele, perto daqueles que não têm essa capacidade, eles também andam para não humilhar,
para não deixar chateado aquele que ainda não sabe. Nós vamos ver que depois de estudo, de aprimoramento, de conhecimentos adquiridos, é que o André vai começar a volitar. Ele vai começar a não precisar andar, ele vai flutuar. Mas mesmo assim ele flutua num espaço, né? Ainda dentro, olhando a paisagem, quer dizer, vendo, caminhando num determinado ponto. Nós vamos ver no decorrer dos ensinamentos de André Luiz através dos livros, quando ele vem na velocidade do pensamento através da energia dos mentores. Ele, com este ou aquele mentor, ele sai do plano, ele sai do nosso lar e automaticamente já está numa outra região, quando ele é levado pela energia de um mentor muito superior. Na maioria dos casos, na maioria dos livros, ele pega um ônibus, né, um Airbus, né, no Airbus, como é que ele coloca? Me fugiu agora o nome. Ele pega um ônibus comunitário que leva os espíritos trabalhadores que saem do nosso lar e vêm para a Terra. Então, ele vai dentro da sua limitação por frequência e por energia. Isso são todos os espíritos. E aqueles que são mais elevados, eles podem caminhar na velocidade do pensamento, que é muito maior que a velocidade da luz. A matéria constitui um obstáculo aos espíritos? Não. Eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então nós estamos falando aqui, o espírito não se prende à nossa matéria densa. Nenhum espírito vai se prender por uma porta ou por uma parede. O que vai evitar um espírito menos esclarecido entrar na minha casa? O campo energético vibracional que eu emano. Então, se eu mantenho o Evangelho no lar, nós vamos ver isso no Missionários da Luz, se eu não me engano, é capítulo 5 ou capítulo 6, agora me fugiu, quando o André Luiz está saindo de uma casa espírita, né, de um centro, e ele vai acompanhando um rapaz que é muito perturbado, tem entidades ali muito densas, entidades menos esclarecidas com ele, e quando ele chega na casa dele, ele entre os espíritos ficam fora. E aí o mentor que está ali com o André Luiz explica que aqueles espíritos não podem entrar porque existe um campo vibracional pela energia da esposa dele, que se mantém em oração, que é um espírito mais elevado. Então ela cria um campo energético que protege a casa dela. Então o que impede um espírito mais denso, um espírito trevoso de adentrar em algum lugar é a energia mais elevada que cria uma barreira para ele. Ele só consegue entrar por similaridade naquelas casas que as energias são iguais a deles. Aí eles deitam e rolam, eles entram, saem, dominam, comandam, fazem o que eles quiserem. Porque existe uma similaridade, existe a mesma frequência, a mesma energia. Numa casa que existe essa barreira de proteção, o André Luiz entrou, o mentor que estava com ele também entrou. Por quê? Porque são espíritos compatíveis com aquela energia. É muito fácil, é muito simples, é muito fácil de entender como é que as coisas funcionam. Somos nós que complicamos, nós que criamos ideias mirabolantes, né? Damos a espírito desencarnado poderes que não existem, porque nós achamos que pelo simples fato de ter deixado o corpo aqui, se melhorou, se purificou, virou santo. Não, continua igualzinho, não muda nada, só tirou a roupa. Da mesma forma que eu, como qualquer um de nós aqui, estamos estudando junto, quando a gente tira a roupa para tomar banho, a gente continua igualzinho, a gente não muda nada não. Ninguém fica puro, ninguém vira santo porque tirou a roupa e foi tomar banho. A hora que a gente deixa a roupa aqui nesse planeta, porque ela pertence a este planeta, nós continuamos os mesmos e vamos para a nossa verdadeira vida. A vida verdadeira é no plano espiritual. É isso que o livro dos Espíritos não cansa de mostrar. Reitera, pergunta a pergunta, bate na mesma tecla. Nós somos espíritos, a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual, no plano espiritual. A matéria constitui um obstáculo aos espíritos? Não.
Eles penetram tudo, o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou seja, a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né, da onipresença. Aí o Kardec continua, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em diversos pontos ao mesmo tempo? O espírito responde, não pode haver divisão de um mesmo espírito. A divisão do espírito não existe, mas a irradiação desse espírito, quando ele é um espírito elevado superior, sim, é o que ele vai explicar aqui agora. Porém, cada espírito é um centro que irradia para diferentes lados e por isso parecem estar em vários locais ao mesmo tempo. Vê o Sol? É apenas um e, no entanto, irradia-se por tudo à sua volta, levando seus raios para bem longe. Apesar disso, ele não se divide. O que acontece? Da mesma forma que o Sol se irradia e se sente a energia dele no pico mais alto, no fundo do mar, no pântano, em todos os lugares, o Sol se irradia e ele não se divide. Os espíritos superiores também irradiam a sua energia da onde eles estiverem. Eles não precisam estar necessariamente naquele lugar. Eles têm a capacidade de irradiar. Aí ele continua aqui. Todos os espíritos se irradiam com a mesma intensidade? O espírito responde, de forma alguma. Isso depende do grau da sua pureza. O espírito elevado consegue se irradiar. O espírito menos elevado, ele vai ser denso. Vai estar muito mais próximo de nós encarnados do que dos espíritos superiores. Então ele precisa se deslocar. Vamos ver os livros de André Luiz. Ele precisa andar, ele precisa tomar um ônibus, ele precisa se deslocar para poder ir aonde ele quer ir. Mas nós vamos ver um exemplo que todo mundo conhece, o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes se manifesta na mesma noite em vários centros, em vários lugares, com mensagens diferentes, respondendo perguntas e situações diferentes. Ele se divide em cada lugar? Não. Ele está aonde ele tem que estar, mas ele irradia como o sol. Ele é um espírito de luz, ele é um espírito elevado, ele é um espírito que se irradia, se manifesta, ajuda, auxilia, cura, responde em vários lugares da Terra ao mesmo tempo. É isso que ele está colocando aqui. Todos os espíritos irradiam com a mesma intensidade? De forma alguma, não. Isso depende do grau da sua pureza. É a elevação, é a pureza, é a sublimidade do espírito que faz essa diferença. Aí nós vamos ver uma nota aqui do Kardec. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções sem por isso dividir-se. É somente nesse sentido que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos, como uma fagulha que de longe projeta sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Também como um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e o movimento a diferentes lugares, né? Como é o caso do Dr. Bezerra. Vamos entender aqui, a gente precisa diferenciar ubiquidade de duplicidade, né? De capacidade de dividir a matéria. Dividir a matéria não, de se deslocar da matéria. Então, quando a gente fala do Eurípides Barçanufo, que ele deixava o corpo lá dando aula para os alunos, avisava que ele ia sair, ele saía do corpo, se materializava, ele era tangível, podia se pegar, podia se tocar nele aonde ele ia, realizava parto, fazia o que ele precisava fazer e ele voltava para o corpo. Então, isso não tem nada a ver com ambiguidade, isso é a capacidade de
tem um nome que agora me fugiu. É a capacidade de se separar, separar o perispírito, sair do corpo, se materializar e voltar para o corpo. Nós vamos ver isso no livro A Gênesis, o Kardec falando sobre isso em alguns espíritos, São Francisco de Paula e outros. Nós vamos ver isso com Eurípides Barçanufo e vamos ver isso também com Chico Xavier. Nós vamos ver declarações do Divaldo quando ele fala que o Chico se materializou e cuidou dele algumas vezes. E nós vamos ver numa palestra, em vários livros que comentam sobre esse assunto, numa palestra que o Chico estava e que tinha tanta gente que ninguém podia se mover e tinha um bêbado lá atrapalhando, e de repente a polícia chegou, foi lá e tirou o bêbado de lá. Aí uma pessoa pergunta: nossa, que bom que vocês chegaram, porque ele estava atrapalhando aqui. Como é que vocês receberam? Naquela época não tinha, né? Mal tinha telefone em alguns lugares, quanto mais outra forma de se comunicar. Nós estamos falando aí dos anos 50, 50 e poucos. E aí o guarda falou: não, foi aquele senhor que está lá, que foi lá na rodoviária e nos chamou, pediu pra gente vir aqui. E era o Chico, que não tinha saído da mesa. Ele pura e simplesmente, ele se desdobrou, né, e foi lá chamar os guardas, se materializou, os guardas ouviram, falaram com ele, e ele voltou para o corpo. Isso não tem a ver com ubiguidade. Ubiguidade é a capacidade de como o Sol se projetar energeticamente em vários lugares ao mesmo tempo, com situações, ideias, respostas e trabalhos diferentes. É uma condição energética, é uma condição de espíritos extremamente elevados, como é o caso do Dr. Bezerra de Menezes. Então aqui nós vamos entendendo, quando ele fala aqui da forma e da capacidade dos espíritos. Então nós vamos ver que é conforme a evolução do espírito, indiferente dele estar encarnado ou não, que ele vai ter capacidades diferentes sobre esta matéria. Então o Dr. Eurípides, o Chico e outros podiam sair do corpo e realizar alguma coisa. Por quê? Porque eles tinham uma capacidade evolutiva maior do que a maioria de nós, ou a grande maioria. São pouquíssimos aqueles que encarnados têm esta capacidade, têm essa evolução para realizar esse tipo de manifestação. Mas é uma questão de evolução, é uma questão de caminhar. Então nós evoluímos conforme a nossa vontade de aprender, de caminhar, de realizar novas obras. Porque nós seremos reconhecidos e receberemos conforme as nossas obras. Se as nossas obras forem boas, receberemos de volta boas energias. Se as nossas obras forem más, receberemos de volta essas mesmas energias, na mesma intensidade. Naquilo que nós causamos no outro, nós vamos receber de volta com a mesma força e com a mesma intensidade. É uma lei da física, é uma lei do universo, é a lei de atração e repulsão, é a lei de ação e reação, que é uma lei universal, imutável de Deus. E esta vontade, ela existe em nós e nós precisamos desenvolvê-la. Não é a vontade da língua, não é a vontade da boca para fora. Eu quero tanto ser um anjo, sentada assistindo televisão, comendo pizza, tomando refrigerante, envenenando o corpo. O corpo é o veículo de aprendizado, refrigerante é um veneno, Coca-Cola então acaba com a nossa capacidade intuitiva, ela age direto na nossa pineal e vai fazer com que a gente tenha cada vez menos antena para se comunicar com os planos superiores. Refrigerante como um todo é um veneno, é um mundo de sal, sódio, com um mundo de açúcar, que explode no organismo, faz um mal
terrível. Comida processada, industrializada é outro veneno que acaba com o corpo. Então a gente quer ficar se envenenando, desrespeitando um presente fantástico, que é este corpo que a gente recebe como presente, como dádiva, como empréstimo. Deus nos empresta para a gente poder usar aqui e devolver para o planeta. A gente maltrata, destrói, é preguiçoso, indolente, não quer sair, não quer fazer esforço, não quer fazer nada, não quer ter trabalho, quer deixar como tá para ver como é que fica, e acha que a hora que desencarnar é a última bolacha no pacote. Vai ter trombetas e tapetes esperando do outro lado. Isso é fruto da nossa ilusão, da nossa criancice, do nosso ego exacerbado, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Ou a gente muda, ou a gente muda. Ou a gente muda agora, ou nós vamos mudar daqui a milênios. Mas nós vamos mudar. Uma hora nós vamos ser anjos. Foi o que Jesus colocou para Públio Lentus. Ou aprender e mudar agora e aproveitar essa oportunidade, ele frente a frente com Jesus, ou ali há milênios, né? Ali há séculos ele coloca. Se modificar dali a séculos. Então a gente vê esse sentimento, né, esse arrependimento, através das palavras, através de como Emmanuel narra a história dele mesmo. 2000 anos depois, ele ainda buscando esse trabalho, buscando o aprendizado, e ainda na época que ele escreveu, né, há 2000 anos, na época que ele escreveu os livros que ele escreveu, ainda sem possibilidade de chegar aonde está a sua companheira Lívia, que era o espírito iluminado que estava ali ao lado dele e que não precisou, segundo Chico, não precisou mais encarnar na Terra. Espero que hoje, né, ele possa estar junto da sua Lívia. Algumas correntes dizem que ele reencarnou, a maioria dos estudiosos, dos espíritas que eu gosto de escutar, que eu gosto de aprender com eles, dizem que não, que ele ainda não reencarnou. Se reencarnou, se não reencarnou, não faz diferença para nós. O que faz diferença para nós é aprendermos com as lições que ele nos deixou através dos livros escritos por Chico Xavier. Então, vamos continuar estudando nesse longo segundo capítulo.